mente, nos meus olhos, no leito da saudade, choro minha solidão. Alavancando a narguilé nas quadrilhas de São João. Arrasta-pé da matucada, bateu a saudade presa no meu coração. No arrasta-pé da matucada, bateu a saudade presa no meu coração. Irei viver a Torriaço, viver no baixo que ilumina a escuridão. E dei as cores no espaço, no meio da saudade chorou minha solidão. Bom dia, meus Pierãozinhos de Maria José do Ilha do Buriti, Cabedelo! Hoje iniciaremos mais uma aula na competência comunicação. Deixa eu dar uma pausa aqui. Na competência comunicação, iremos trabalhar o gênero textual notícia, pessoal. A notícia, ela faz parte dos tipos textuais dissertativo e descritivo, como eu já havia falado antes. Quando vocês prestarem atenção na estrutura de uma notícia, vocês vão logo lembrar. O professor falou sobre tipos textuais, falou sobre texto descritivo e falou sobre texto dissertativo. Assim também como o expositivo. Então vamos comigo aprender, pessoal? Deixa eu posicionar aqui o vento. Meu coração me obedece. Oh, peste, que saudade da festa. Porque o tempo não se festa. Meu coração me obedece. Então, pessoal, notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, certo? Sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, né? Isso vocês sabem, que a notícia ela é propagada, fora que hoje existem blogs, né? Existem vários meios em que podemos propagar uma notícia, mas os oficiais geralmente são esses. É isso, professor, desabotoando. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e personagens envolvidas. Então, numa notícia, sempre se inicia o repórter falando, né? O apresentador falando. Hoje, dia 22 de junho de 2020, o professor Gabriel Pieron está ministrando uma aula sobre gênero textual na competência de comunicação para o 7º ano e vai concluir com o êxito da turma. Isso é uma notícia. Então ele está falando, ó, eu estou falando de tempo, estou falando de espaço, estou falando de personagens envolvidos, no caso, eu e vocês que são a turma. Então não tem nada de bicho de 7 cabeças nisso. É uma coisa bem tranquila quando a gente vai falar sobre notícia, certo? Então vamos dar continuidade. Vamos para as características de uma notícia, certo? As principais características do gênero textual notícia são: texto de cunho informativo, como eu já disse, textos descritivos ou narrativos, textos relativamente curtos,
textos veiculados nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos, o tanto principal como auxiliar, que é o que vocês chamam de subtítulos, certo? Textos em terceira pessoa são impessoais, né? O discurso direto, que é o que eu faço com vocês sempre, principalmente quando eu estou chamando a atenção para calarem a boca, né? Fatos reais, atuais e do nosso cotidiano. A estrutura de uma notícia. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica, classificada em título principal e título auxiliar, ou seja, título e subtítulo. Line, né? O corpo da notícia. Enfim, temos esses 4 tipos: título principal e título auxiliar, ou seja, título e subtítulo. A notícia é formada por 2 títulos, ou seja, um principal, também chamada de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e o outro, um pouco maior, o que auxilia o entendimento do título principal. Ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, Olimpíadas Rio 2016, é o título principal. E o subtítulo, que é o auxiliar, vem Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Já aumentou o tamanho da notícia, porque ali, só no título, não está deixando claro do que se vai falar de uma forma geral. Fala que vai falar sobre as Olimpíadas do Rio, não sabe de quê. E já no subtítulo tem dizendo Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Diz o que vai acontecer, certo? O line, na linguagem jornalística, o line ele corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Segue o exemplo abaixo, né? Vocês vão ver isso quando eu mandar o arquivo para vocês. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto. Os Jogos Paralímpicos, que contempla os atletas com necessidades especiais, acontecerão do dia 7 a 18 de outubro. Está aí a informação sobre os Jogos Olímpicos e sobre os Jogos Paralímpicos. Pode-se configurar uma notícia, isso aí é a introdução da notícia, certo? Vamos para o corpo da notícia. Então podemos dizer que o slide é o quê? É a introdução da notícia. Agora vamos para o corpo da notícia. Nessa parte, será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Você vê que no que eu falei anteriormente, no slide, ele fez um resuminho. Aqui a gente vai trabalhar mais detalhadamente o corpo da notícia. Vamos ver esse exemplo aqui. Vou ler bem devagarzinho para vocês captarem a mensagem. Segundo a página oficial do Rio 2016, entre aspas, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias. Abre parêntese, 5 e 21 de agosto, fecha parêntese. Em 4 regiões
da cidade maravilhosa, ou seja, apelido carinhoso que dá para o Rio de Janeiro, não é isso? Que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As comunidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Já nos Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, abre parêntese, 7 a 18 de setembro, fecha parêntese, nas mesmas regiões da cidade, abre parêntese, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição, são 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade nos Paralímpicos é a inclusão de 2 novas modalidades, que é a canoagem e o triatlo. Foram inclusos nessas últimas Paralimpíadas, né? Não tinha antigamente. Então, aí vocês já viram como é o corpo de uma notícia, certo? Se eu pedir para vocês montarem uma notícia hoje, a partir da videoaula que eu estou dando agora e os exemplos que eu estou passando no arquivo e orientando vocês por áudio e por videochamada, vocês conseguirão montar uma notícia melhor do que qualquer jornalista. Porque o jornalismo hoje ele não mantém a imparcialidade que deveria manter. Eles estão fazendo textos dissertativos, estão opinando sobre o que estão escrevendo. Isso é péssimo para a classe jornalística brasileira. Vamos fazer uma diferenciação entre notícia e reportagem. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Lembrem-se disso. Notícias, elas não são assinadas pelo repórter, nem pelo jornalista. Quer dizer, são assinadas pelo jornalista responsável, mas não pelo autor dela. Entendeu? A notícia sempre é propagada através de âncoras, ou seja, de apresentadores de jornais ou de donos de blogs ou donos de sites, e sempre está assinado por algum jornalista. Então quem está expondo geralmente não é o autor. Quem é o autor é quem está assinando, que é o jornalista que foi em busca daquela notícia, certo? Gente, eu tomo muita água porque sem microfone, para a voz chegar tranquila até vocês, eu tenho que elevar o tom de voz, né? E para eu colocar um microfone aqui, eu não sei se tem aqueles Wi-Fi, mas eu vou procurar saber, porque aí eu desgasto menos meu gogó, né? Isso é coloquial, certo? Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se
mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Então, você já tem uma base sólida do que é uma notícia. Eu vou mandar os exemplos e os anexos dessa aula por um arquivo, juntamente com os exercícios. Bem simples, como sempre, para que nós não tenhamos problemas para resolvê-los. E, com fé em Deus, já nós estaremos presencialmente para a gente trabalhar isso de forma conjunta. Todos nós, em conjunto, montando notícias, assim como outros gêneros textuais, certo? Então vamos botar um forrazinho aqui para encerrar. Um forte abraço do professor que vocês mais amam. E um bom São João para todos, né? Eu sei que estamos confinados, estamos em quarentena, mas esse espírito junino não vai sumir de nós, principalmente que somos aqui do Nordeste, né? Então, pessoal, brinquem com cuidado, não aglomerem, façam a parte de vocês para que tudo isso possa encerrar de forma saudável, tranquila, e para que a gente volte a se abraçar e dançar quadrilha na escola, como nós tanto queríamos estar fazendo agora, nessa semana, né? Forte abraço, ó. Se higienizem, pessoal. Muito importante. Pra ver o pote quebrar.